Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, ótima sexta-feira. Estamos nos aproximando do final de semana e continuamos aqui, firmes e fortes, ouvindo a palavra de Deus, alimentando a nossa fé, fortalecendo o nosso espírito. Nós temos a consciência de que precisamos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa fé. Já enfrentamos, já vivemos situações que reconhecemos que sem Deus não conseguiríamos. E nada melhor do que estar diariamente se alimentando, bebendo nessa fonte. Por isso que todos os dias estamos aqui para refletir o Evangelho. E hoje ele está em Lucas, capítulo 12, versículos do 1 ao 7. Antes de ler o Evangelho, eu quero convidar você a abrir o teu coração para acolher a sabedoria do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado, minha amada irmã, Jesus está agora cercado por uma multidão, uma grande multidão. O Evangelho começa falando, inclusive, que estava já ao ponto de umas pisarem nas outras. Tamanha a euforia, a vontade de se aproximar de Jesus, de estar colado com Jesus, de se conectar com Jesus. Quando eu vejo essas passagens que o evangelista aqui faz questão de narrar, não tem como a gente não se questionar, né? Será que nós também não deveríamos estar lutando para estar perto, para estar próximo de Jesus também? Jesus, ele tinha uma energia, ele tinha um carisma, ele tinha uma presença, ele tinha um discurso que atraía, que trazia as pessoas para perto, mesmo
falando verdades, mesmo batendo muitas vezes com palavras duras, com palavras fortes. Mas é como Pedro disse, né? A quem iremos, Senhor? Só Tu tem palavras de salvação. Todas aquelas pessoas que gostariam de fato de ter a sua vida transformada, a sua vida melhorada, eles buscavam constantemente se aproximar de Jesus. As pessoas que tinham uma dificuldade de mudança, de conversão de vida, de renovação, pessoas que eram apegadas a eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, essas tinham dificuldade de se conectar com o Mestre. No Evangelho hoje, ele faz questão, inclusive, de dizer: cuidado com o fermento dos fariseus, que é justamente a hipocrisia. A hipocrisia que está muito associada à falsidade. E hoje eu vejo que ainda isso é muito presente, porque estamos presentes numa sociedade hipócrita, numa sociedade que às vezes eu condeno em público o que eu faço em privado, o que eu faço em particular. Falta coerência, falta empatia. E Jesus, ele fala abertamente que essa hipocrisia, ela é a raiz do mal. E ele fala que nada que está escondido vai permanecer escondido. Ele garante que tudo aquilo que é falado ali no quarto, ao pé do ouvido, que é falado na escuridão, vai ir para a luz, será público. E aqui já cabe sempre uma reflexão, né, para nós, para a gente sempre pensar. Eu gosto daquela imagem, né? Deus vê tudo. Então não tem como você esconder nada de Deus. Não tem como você ficar querendo viver uma fé de aparência. Você pode até esconder algumas coisas do irmão, do padre, do pastor, do amigo, do pai, da mãe, do esposo, da esposa. Pode esconder. Mas, segundo o Evangelho hoje, você vai esconder por pouco tempo. Por uma questão de tempo, isso vai se tornar público. Então, é um alerta que o Mestre faz. E ele continua dizendo: não tenha medo daquele que pode matar o corpo. Tenha medo daquele que pode matar o espírito. Porque quando às vezes a gente vai falar a verdade, às vezes a gente fica com medo da perseguição. E Jesus diz: não tenha medo de quem pode tirar a tua vida física. Tenha medo de quem pode te levar para o inferno. E quem pode te levar para o inferno é justamente essa fé hipócrita, essa fé das aparências. Tenha fé, acredite, seja verdadeiro, seja sincero, seja honesto. Reconheça tuas falhas. Ainda que pareça que você vai perder, você não vai perder. Você vai ganhar. Por isso que ele fala 2 vezes nesse evangelho hoje, e é com o que eu quero encerrar. Não tenha medo. 2 vezes ele fala hoje nesse evangelho: não tenha medo, não tenhais medo. Muitos de nós deixamos nossos sonhos guardados, engavetados, enterrados por medo. E hoje Jesus está dizendo para você, está dizendo para mim: não tenha medo, acredite, confie. Ele cita um exemplo para encerrar, né, com chave de ouro. Não está vendo os pardais? Os pardais não valem nada, né? Vale alguns centavos ali, os pardais. Mas eu digo, o Senhor diz, né? Nenhum deles é esquecido por Deus. Se um pardal, um passarinho, não é esquecido por Deus,
Meu irmão, como é que você se acha que você foi esquecido por Deus? Não foi. Confie, acredite. E aí ele conclui dizendo, né? Até mesmo os cabelos da vossa cabeça, Jesus está dizendo agora, Cleison, João, Maria, Carlos, o cabelo das vossas cabeças estão contados. Não tenha medo. Jesus fala assim, eu fiz tanto cafuné em você que eu sei quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, eu cuido de você. E ele encerra dizendo, vós não valem mais do que os muitos pardais? Se os pardais não são esquecidos por Deus, imagine você que até a quantidade de fio de cabelo que tem na cabeça, eu sei. Então, filho, então, filha, não tenha medo. E é nessa visão que eu quero que você comece essa sexta-feira. Não tenha medo. Eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é a dificuldade hoje que você enfrenta na tua vida, qual é a tua preocupação, qual é a tua ansiedade, qual é a tua insegurança, mas Jesus traz essa palavra para você hoje. Não tenha medo. Acredite, confie, coloca a tua confiança, coloca a tua esperança em Deus e faz o que tem que ser feito. Uma ótima sexta-feira para você. Deus te abençoe. Bom dia. Até amanhã.